A gente tinha parado aqui nas bacias hidrográficas do Brasil, então eu vou falar de todas elas com vocês hoje para a gente fechar esse assunto. Vou falar também ali de gestão de recurso hídrico, que é um assunto que a gente tem que discutir aqui dentro do Brasil, já que nós temos uma grande reserva de água doce, né? Nós temos que falar como gerir essa água que existe aqui dentro do nosso território, tá? Bom, então nós temos lá, ó, bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por um rio principal, afluentes e subafluentes. Nós vamos falar quem são esses rios, né? Acho que a gente tinha comentado um pouquinho já na aula passada sobre isso. Topografia do terreno. Então, se esse rio ele é de planície, se ele é de planalto, há uma diferença, né? Porque cada rio serve para uma coisinha. Rio de planície serve para navegação. Rio de planalto serve para a utilização ali para o uso destino de uso para hidrelétricas, né? Geração de energia, porque o rio de cachoeira corre mais rápido. Então essa é a grande diferença ali entre os rios, tá? E é óbvio que a formação, o relevo, ele acaba interferindo também ali na disposição, né? Na disposição desses rios sobre o território. E também tem a questão ali do ciclo hidrológico que nós falamos em aulas anteriores, o processo, né, da transpiração, liberação ali de água, as gotículas de água para a atmosfera, depois a precipitação, a infiltração dessa água no solo, abastecimento dessa água nos rios, né? E até o escoamento dos rios também, que nós vamos falar aqui, os estilos ou os tipos de escoamento de rios que existem. O nosso, eu já tinha dito para vocês na aula passada, que é do tipo exorreico. Tá? O que quer dizer esse exorreico? Quer dizer que ele nasce dentro do território e ele escoa, né? O escoamento dele vai ser ali para o mar, então ele vai escoar lá para o litoral brasileiro. Todos os nossos rios, eles têm essa característica. Beleza, vai lá. Tá? Então é algo assim também que a gente tem que estar analisando. Tem várias formas de drenagem, vários terrenos e vários territórios, né? Então nós vamos ver quais são os tipos e o tipo aqui de escoamento do Brasil também. Eu quero que vocês anotem para lembrar na hora de fazer a prova ali, tá? Dá para a gente dizer que o nosso país é um país privilegiado na distribuição de água doce, porque nós temos muita água doce, muita reserva de água doce aqui dentro do território, que estaria ali em torno de 14% das reservas mundiais de água doce. Lembrando que há uma diferença, né, entre água doce e água potável. Acho que eu já comentei isso com vocês na aula passada, mas vou repetir aqui. Então, a água, para ela ser potável, ela tem que passar por uma espécie de tratamento de água, uma central de tratamento, que é justamente o que vai ser feito agora em grande escala para o Brasil todo, com esse novo marco do saneamento básico, né, que foi instaurado. Tá? Qual que é a ideia desse novo marco do saneamento básico? Você pegar essa água, que boa parte dos brasileiros não tinham acesso, e levar para esses brasileiros, né? Para que eles tenham acesso a esse recurso que é fundamental para a vida. A gente ficou sabendo dessa escassez desse recurso com o aumento aí, né, da pandemia. Então, várias pessoas que não tinham acesso à água, então elas acabaram sendo prejudicadas, tá? Então, nós temos lá, ó, de acordo com o IBGE, né, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aqui do Brasil, 12 bacias hidrográficas, né, que estão distribuídas pelo território nacional. É óbvio que umas têm uma importância muito maior do que as outras. Tem umas aí que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na discussão e outras que a gente vai passar ali mais rápido por elas, né? Tá? Mas todas elas têm uma importância muito grande. Todas elas têm rios que se comunicam, tem afluentes, tem escoamento para o mar, servem ali para navegação, servem como potencial hidrelétrico também, tá? Deixa eu ver aqui se já foi. Vamos ver. Olha lá. Beleza? Então, esse mapinha eu tinha começado, né? Mostrei para vocês na aula passada. Então, o mapinha ali da esquerda, ele mostra para a gente todas as bacias hidrográficas aqui do Brasil. Então, nós temos a bacia hidrográfica amazônica, que pega ali também territórios, né, vizinhos, tá? Mas está caracterizado por ter ali as características da floresta amazônica presente, né, dentro dessa bacia.
Aí tem a bacia do Paraguai, do Paraná, do Uruguai, que também nós chamamos de bacia platina, porque essas 3 bacias ali formam uma grande bacia que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Aí tem Tocantins, Araguaia, né, e a bacia do São Francisco, tá? E a do Parnaíba. E aí vem as outras que a gente acaba passando um pouquinho mais batido por elas, né? Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste, né, e Nordeste Ocidental também, formando assim as 12 bacias hidrográficas aí que nós temos no nosso país, tá? Curso do rio define o seu tipo de drenagem. Então, o curso, o nascimento dele, a forma de escoamento, tá? Mas antes de eu falar dessa forma de escoamento, eu vou citar ali, ó, abaixo do mapinha, abaixo dessa parte ali onde fala do tipo de drenagem, tem uma imagem que mostra ali para gente o que nós chamamos na geografia de croquis. Tá? Esse croquis aí de recurso hídrico, muito interessante para ser analisado, né? Ele é como se fosse uma folhinha de árvore ali, né? Mostrando as ramificações, tá? Por onde passam ali os sedimentos que mantêm essa folhinha, mas na verdade aí é como se fosse uma região toda sendo analisada, um rio de terceira ordem, rio de segunda ordem, rio de primeira ordem, né, se comunicando, tá? Bom, então começando lá de cima para baixo, nós temos o rio de primeira ordem, que é onde está localizada a nascente dos rios. Então ali naquelas nascentes surge um riozinho que vai desaguar no rio maior, tá? Quando ele deságua nesse rio maior, nós chamamos de um rio de segunda ordem, tá? Esse rio de primeira ordem, desaguando no de segunda ordem, que é esse aqui, tá? A nascente dele aqui também, ó, maior, né? Extensão maior. Ele está abastecendo um rio de terceira ordem. Esse rio de terceira ordem ele tem nascente aqui, e aqui, ó, é onde tem a confluência para formar esse rio de terceira ordem, que é esse grandão que corta, ó, tá? Que está aqui, ó, pegando essa ponta. Tá? Então aqui é toda vazante, todos os rios de primeira e segunda ordem que vão abastecendo o curso desse rio maior. O rio de terceira ordem geralmente lhe dá nome à bacia hidrográfica. Então a bacia do Paraguai, em referência ao rio principal daquela região. Qual que é o rio principal daquela região? O rio Paraguai. O bacia do Paraná, rio principal, Paraná. Bacia do Tocantins, Araguaia, rio principal, Tocantins, e o rio Araguaia, são 2 rios que abastecem essa bacia, são os principais. Bacia amazônica, rio Amazonas, né? Bacia do Parnaíba, rio Parnaíba. Bacia do São Francisco, rio São Francisco. Todos eles abastecidos, então, por um grande rio e que dá o nome à bacia hidrográfica aqui dentro do Brasil. Então, todos os rios, os principais, dão nome às bacias, não tem como errar na hora da prova. Tá? Bem facinho também. Beleza? Aí vamos lá. O curso do rio define seu tipo de drenagem. Então, o rio corre, olha lá, o rio endorreico. O rio corre para dentro do continente. Então, ele acaba desaguando dentro do continente. Ele pode desaguar, por exemplo, num lago, né, que depois tem um acesso subterrâneo e sai para uma outra área. Tá? Então, esse é um rio endorreico, que deságua dentro daquele lago. Ele corre por todo o território e deságua no lago ou deságua no rio maior. Esse é um rio endorreico. Tá? Rio exorreico, ele corre para fora do continente. Então, ele nasce dentro do continente, nasce do degelo, nasce lá, tem uma nascente que libera água ali, e ele surge, e aí ele vai ganhando força, volume, conforme os afluentes vão caindo, mas ele deságua no mar. Isso é um rio exorreico. E tem um arreico também, né, que o rio não possui direção, simplesmente ele desaparece e evapora, tá? Por infiltração, né? Isso é muito comum no deserto, tá? Um rio arreico seria o Rio Nilo. O Rio Nilo tem esse tipo de prática, né? Ele acaba sumindo em épocas do ano no próprio deserto, tá? Então isso é um rio arreico. E tem o rio criptorreico, né? Caracterizado ali por rios subterrâneos, com áreas calcárias, grutas, tá? Então existem rios subterrâneos que não são aquíferos, são rios. O México, ele tem
alguns desses rios subterrâneos no seu território. Tá? Então tem regiões ali do México que apresentam esses rios subterrâneos. Dá para extrair água deles? Também dá para extrair água deles. Tá? Muito parecido com o aquífero, a diferença é que ele corre mesmo, ele não fica paradinho, não é uma reserva, né? Ele tem ali, ele está correndo em alguma direção, tá? Então esses são os tipos de curso que os rios fazem. Endorreico, exorreico, que é o nosso tipo, para não esquecer, arreico e criptorreico, tá? Então esses são os tipos aí do curso dos rios. Todos eles fazem esse tipo de drenagem, tá? Ou é endorreico, é exorreico, é reico, é criptorreico. Alguma drenagem esse rio tem que ter. Ah, não tem drenagem nenhuma, então é um lago. Beleza? Se não tem drenagem, se não corre, não tem corredeira, não tem curso, então significa que ele é uma outra espécie, um outro elemento para ser analisado, não é um rio. Tranquilo? Bom, vamos lá então. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Do curso do rio? Ninguém? Tá de boa? Então vamos lá. Bacia hidrográfica amazônica, então ali já na sequência, para a gente poder falar dessas bacias. Essa aí é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Então ela drena lá em torno de 7 milhões de quilômetros quadrados, a extensão daquela região ali, né, da floresta amazônica, é a área da bacia hidrográfica amazônica também. Lembra que os rios, seus afluentes, o rio principal, né, todos eles formam aquela região ali da bacia, tá? Aí tem lá, ó, o quanto ela apresenta de vazante, né, de quantidade de água, tá? Mais de 3 milhões é o potencial de geração de energia elétrica, hidrelétrica ali daquela área, né? É claro que existem dois tipos de rios nessa área também. Nós temos os rios para navegação e os rios com potencial hidrelétrico nessa área, beleza? Lembra que lá no começo da aula eu falei que há uma diferença entre os dois tipos, né? Rios de planície, que também estão presentes nessa área da bacia, servem para a navegação. Rios com corredeira, rios mais fortes, rios com detritos, rios com cachoeira, planalto, esses aí servem para geração de energia hidrelétrica. A bacia amazônica ela tem uma característica, uma curiosidade típica dela, porque ela apresenta os dois tipos de rios. Ela apresenta rios para navegação, que são esses rios de planícies, que você já conhece, e ela também apresenta ali rios de planaltos, que são os rios que correm mais forte, os rios que impulsionam ali e a gente pode utilizar para a geração de energia elétrica, tá? Essa é a bacia ali hidrográfica amazônica. Aí tem a bacia hidrográfica do São Francisco, que vem na sequência, totalmente brasileira essa bacia hidrográfica do São Francisco, né? A nossa totalmente brasileira. As outras, de certa forma, têm uma certa comunicação com outros países, né? Mas essa é totalmente nossa, tá? Ela tem uma importante ligação, né, entre o Nordeste e o Sudeste, a bacia do São Francisco. Tem mais de 640 mil quilômetros quadrados ali, a extensão dela, pegando então uma boa área, né? Esse nome, São Francisco, em relação ao rio principal daquela região, que é o rio que abastece a área. Lembra que nós falamos? As bacias hidrográficas recebem o nome dos principais rios. Rio São Francisco ele tem vários outros apelidos, né? O Velho Chico, o Rio dos Currais porque a pecuária ela era muito forte naquela área, então o gado acabava abastecendo, né? Se abastecendo ali de água nessa região, por isso que virou Rio dos Currais, e também conhecido como o Nilo brasileiro, né? O Rio Nilo brasileiro, é o São Francisco. Um rio fundamental para a vida do sertanejo ali no Nordeste, porque é uma região semiárida, né? Uma região mais seca, onde as chuvas são escassas. Então é fundamental você fazer o quê? Você desviar o curso desse rio para abastecer a sociedade nordestina. Como que a gente faz isso? Canalizando as águas desse rio. Como que você canaliza a transposição do Rio São Francisco, que é tão falada, né, por muitos aí. Então a transposição do Rio São Francisco seria isso: você pegar, canalizar a água daquele rio e abastecer ali a região, né, abastecer as famílias para que elas tenham acesso à água
já que nós estamos falando de um território escasso, um território seco, né? Que tem ali a presença do semiárido. Algumas atividades são feitas nessa bacia. No Rio São Francisco, tem uma extensão dele que dá para você, até a Bahia ali, que dá para você usar para navegação, depois não dá mais para você usar para navegação. Aí você pode usar para o potencial hidrelétrico, né? Serve também como irrigação, tá? Mas também existem atividades de garimpo, de mineração nessa área, né? Por ser um território muito desgastado, um terreno muito desgastado pelo tempo, um solo mais raso, né? Então você encontra ali alguns minérios nessa região também, na região da bacia do São Francisco. Beleza? Então você pode usar para navegação, pode usar como potencial hidrelétrico, tem usinas hidrelétricas aí na bacia hidrográfica do São Francisco também. E para a gente fechar esse assunto do São Francisco, os rios, as características dos rios dessa região, né? Porque aí existem rios perenes, ou no caso, rio perene, que é o São Francisco, e rios que não são perenes ali, que nós chamamos de rios intermitentes, ou seja, durante um período do ano eles secam, então eles não aparecem, eles somem. Tá? O sumiço desses rios faz com que diminua a quantidade de água no Rio São Francisco. Então tem épocas do ano, época de estiagem, que a quantidade de água do São Francisco ela diminui bastante. Tá? E isso acaba prejudicando o desenvolvimento da bacia hidrográfica. Beleza? Aí tem lá, bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, que também vai pegar um pouquinho ali, né? A extensão do Nordeste, tá? Essa região nordestina, da transição, Mata dos Cocais, é aquela região do Tocantins-Araguaia, norte de Goiás ali, é uma região dessa bacia hidrográfica, tá? A extensão dela, 967 quilômetros quadrados, a maior bacia hidrográfica ali brasileira que nós temos, né? Potencial energético também explorado. Tem ali usina de Tucuruí que está em atividade nessa região, tá? do rio aí, do rio Tocantins-Araguaia, da bacia hidrográfica. Então nós exploramos muito a atividade de energia hidrelétrica nessa área. Então ela é muito aproveitada. Tá? Essa região das duas bacias, duas últimas que nós citamos, São Francisco e Tocantins-Araguaia, tem várias usinas hidrelétricas, Paulo Afonso, né, Tucuruí, que são fundamentais para a geração de energia aqui dentro do Brasil, já que a principal geração de energia brasileira está ligada ali à energia hidrelétrica. Então, elas são fundamentais para a geração desse tipo de energia aqui para a gente, tá? Aí vem a bacia hidrográfica do Paraná. Essa nós temos um contato. Por quê? Porque nosso estado está presente nessa bacia hidrográfica também, né? Então nós temos ali ela servindo não só para o Brasil, mas ela serve também para outras regiões. Então, ela está presente aqui no nosso território, mas está presente também na Argentina, está presente no Paraguai e está presente no Uruguai. Então nós dividimos essa bacia com outros territórios. Né? Nós temos regiões que dá para navegar nessa bacia e tem regiões que não dá para navegar. Então, foi destinado ali o potencial hidrelétrico para essas áreas. Né? Exemplo, usina de Itaipu. Foi destinado o acesso, né, ou a produção de energia hidrelétrica para essa área. Tá? Aí tem ali, ó, os potenciais, né, que podem ser aproveitados ali pelas usinas e que são aproveitados pelas usinas. Você tem de Ilha Solteira, você tem Itaipu, tá? Tem Capivari e aí vai. Né? Tem várias regiões, mas a Itaipu, um destaque maior para ela, porque durante muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do planeta. Né? Por que durante muito tempo? Porque recentemente ela foi ultrapassada, né, por uma outra nação que hoje possui a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a de Três Gargantas, que fica lá na China. Então a China concentra hoje a maior usina hidrelétrica, tá? Com o maior potencial também de geração de energia, né, naquela região. Beleza? Aí depois vem a bacia hidrográfica do Parnaíba, que abrange ali uma área de 340 quilômetros quadrados,
Essa bacia aí vai do Piauí, passa Piauí, Maranhão, né, até a porção oeste do Ceará, tá? Tem rios ali que são muito importantes, tá ali o nome deles para vocês também, Balsas, tá? Gurgueia, Longá, Poti, Canindé, então esses são os principais rios dessa bacia também, com um potencial de navegável muito grande, tá? Então, a navegação é muito explorada também nessa área. Bacia hidrográfica do Uruguai, mais ao sul do país, então vai abranger ali territórios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E também, é claro, do próprio, né, do Uruguai, né? Então nós dividimos, fazemos também uma divisão com outro território. Então pega ali várias regiões dessa bacia hidrográfica do Uruguai. Aí também tem a questão de rios que vão fazer parte dessa bacia e lagos também, né, que fazem parte dessa bacia, e até mesmo o próprio litoral, né, ali no Atlântico Sul, fazendo parte ou inserido ali, influenciando nessa região, tá? Destino principal dessa bacia aí, construção e utilização para energia hidrelétrica, né? Então, os rios que cortam esse território, a maioria deles servem para geração de energia, com exceção daqueles rios que têm saída para o mar, eles são mais navegáveis, né? Tem um rio Itajaí, por exemplo, ele serve para navegação, tá? Um trecho dele serve para navegação e tem saída para o mar, tanto é que tem portos ali, justamente para poder aproveitar, os cargueiros entram, né? Conseguem utilizar aquela região ali para o abastecimento de mercadorias e também para o escoamento dessas mercadorias. Aí vem Bacia Hidrográfica do Paraguai, né? Faltava a gente falar dela, que também está ligada do Paraná e a do Uruguai, formando a Bacia Platina. Pode ser que apareça assim no material de vocês, não muda muita coisa. Essa bacia também está inserida aqui na nossa região. Então, aqui na nossa região, nós temos Bacia do Paraná e Bacia do Paraguai influenciando a nossa área, né? Então, ela é típica de planície, essa bacia. O rio principal é o Rio Paraguai, que é um rio de navegação, não é um rio para geração de energia, né? Quem conhece o Rio Paraguai, Corumbá, sabe do que eu estou falando. Lá se faz o escoamento da produção, principalmente da extração de minérios pelo Rio Paraguai, né? Até desaguar em outros rios, até ter a saída para o mar, tá? Então, ele está presente ali no estado do Mato Grosso do Sul, né, na região do Pantanal. Nós também dividimos essa bacia com países vizinhos, no caso, a Bolívia, né, também tem acesso a essa bacia do Paraguai, tá? Então, a extensão ali, mais de 361 quilômetros, 1.000 quilômetros quadrados, né? Tem o principal rio Paraguai, que dá o nome ali, e nasce lá na Chapada dos Parecias, no Mato Grosso, é o nascimento do rio Paraguai. Por isso tem que ter um certo cuidado quando a gente fala desse rio e a questão da preservação ambiental dele. Por quê? Vários afluentes que nascem no Mato Grosso já estão sofrendo impactos ambientais. Como é o caso, por exemplo, do rio Taquari, que teve ali as margens do rio desmatadas para a introdução de atividades agrícolas, e aí os sedimentos acabaram chegando no curso do rio, o que fez com que o rio ele fosse assoreado, né? Então morreu aquele rio, que é um dos rios que abastece o Rio Paraguai, mas também liberou muita quantidade de sedimentos para o Rio Paraguai. Então existe uma preocupação, primeiro com os afluentes do Rio Paraguai, né? O esgotamento desses rios que abastecem o rio de terceira ordem. Depois, a preocupação é justamente aumentar o nível de sedimentos nesses rios. Uma vez aumentado, o que vai acontecer? A navegação vai ficar prejudicada nessa área. Então, por isso, uma grande preocupação com o destino, né? Com o que tem sido feito para preservar esses rios que abastecem o Rio Paraguai. Então, se você aumenta muito o leito do rio, a navegação ela fica impedida de ocorrer. E o turismo nesse Rio Paraguai é muito forte, né?
escoamento da produção e turismo, ele é muito forte para quem conhece ali a bacia hidrográfica do Paraguai, sabe? Eu estou falando, a galera gosta de ir para o Paraguai para dar uma pescada, né, para conhecer ali as espécies que tem no Pantanal. Então é importante que você preserve também, tá? Aí vem lá, bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, lá em cima, no mapinha onde eu mostrei para vocês, né? Responsável ali por drenar água de uma área de 287 mil quilômetros quadrados, né? Um pouquinho mais do que isso. Então pega lá os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, aí tem os principais rios ali. Então essa bacia hidrográfica ela tem uma importância muito grande para o potencial, né, hidrográfico dessa região nordestina. Tá? Rios, em sua maioria, intermitentes, né, eles somem ali durante um período do ano, mas eles conseguem abastecer outros rios maiores também. Tá? Bacia hidrográfica do Nordeste Ocidental, aí vai pegar Maranhão e Pará, né, já é uma região ali onde nós temos uma vegetação de transição, né, que é a Mata dos Cocais. Então, a floresta amazônica, naquela produção de chuva, acaba influenciando bastante nessa área aí da bacia hidrográfica, o que mantém, né, o índice pluviométrico e o índice fluviométrico também alto dessa área. Tá? Aí tem os principais rios ali, ó, vocês estão acompanhando, né? Bacia hidrográfica do Atlântico Leste, também tem mais de 370 mil quilômetros quadrados essa bacia. Ela vai pegar lá de Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, né? Região ali do Vale do Jequitinhonha, tá? E ela também se destaca ali no potencial de drenagem dessa área, os rios que a compõem, né? E a drenagem justamente para o mar. Tá? Então, o abastecimento ali, liberação dessa água diretamente para o mar ou para o litoral brasileiro. Hidrográfica do Atlântico Sudeste, então vai pegar lá algumas regiões, ó, Paraíba Sul, né? Aí já pega Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, tá? Uma extensão muito grande, estados do litoral, essa bacia ela está pegando, mais de 229 mil quilômetros quadrados também. E a bacia do Atlântico Sul, essa aí já pegando os estados do sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, extensão dela também muito alta, muito grande. Como vocês estão percebendo, todas as bacias hidrográficas aqui do nosso país, elas são bem extensas. Isso se deve pelo tamanho, né, do nosso Brasil, as dimensões continentais que esse país apresenta, representa, né? E também a posição em que estão localizadas aí essas bacias hidrográficas, o abastecimento delas nessas diversas regiões, tá? Então, aqui, bacia hidrográfica, nós falamos de todas elas. E para fechar já o nosso assunto de bacia hidrográfica, encaminhando para o final, tem aí a gestão hídrica, né? Toda a extensão territorial do Brasil, principalmente a partir de 1950, essa extensão territorial ela passou a ser discutida mais. Tá? Como nós temos muitas bacias hidrográficas, né? Como nós temos vários rios que cortam os territórios brasileiros, eles estão presentes na nossa região e presentes no nosso país. Também é necessário discutir a conservação e a preservação desses ambientes naturais. Né? Então, por isso que foram desenvolvidos aí um plano de gestão territorial. Então, a partir da década de 60, com o aumento da urbanização, foi discutido a gestão territorial no todo. Para você analisar, então, os aspectos naturais de uma região, foi dividido vários tipos de gestores, né? Várias formas de gerir essas áreas. Então, nós temos a gestão hídrica, nós temos a gestão de recursos naturais, nós temos a gestão de tratamento de esgoto, gestão de tratamento de lixo, tudo para poder ali diminuir ao máximo os impactos ambientais que o homem ele ocasiona, né, no meio
urbano, tá? E também uma forma de você, uma forma de você conseguir ali garantir um desenvolvimento sustentável, que é o que todos os países do mundo, principalmente os desenvolvidos, hoje eles buscam, né? Que não é um fenômeno muito comum nos países subdesenvolvidos ou nos países emergentes. Aqui a gente degrada muito porque a gente tem esse recurso em abundância. Se a gente não tivesse, talvez em tanta quantidade, a gente pensaria mais em preservar. Mas como nós estamos falando de hidrografia e não desses outros elementos, tá? Apesar de esgoto e lixo também fazer parte de recursos hídricos, porque eles acabam, de certa forma, se não tiver um manejo adequado, contaminando o solo ou contaminando os rios presentes, nós temos essa gestão de recursos hídricos para poder analisar. Tá? Então, dentro dos centros urbanos, e eles estão inseridos nessas bacias hidrográficas, como vocês sabem, por exemplo, nós estamos no centro urbano, que está inserido numa bacia hidrográfica, que tem vários rios que se comunicam na nossa região, que abastece a nossa área, e nós estamos também numa região onde tem aqui um recurso hídrico que está no lençol freático, e a gente pode acabar contaminando ele também. Então, por isso que essa gestão é necessária, para que a gente tenha um uso consciente da água, né, da água doce, para que a gente não degrade ou não desperdice muito essa água, e no futuro ela venha a faltar, né? A gestão de recursos hídricos do Brasil, ela analisa ali tanto o perímetro urbano dos centros das cidades, por exemplo, onde nós vivemos, como dos perímetros rurais, né? Então, aqui no perímetro urbano, indústrias, consumo humano, recreação, né? Piscina, por exemplo. Piscina entra, parque aquático entra nessa questão da recreação, para poder saber ali a quantidade de água que está sendo gasto, né? O que pode ser feito para poder reutilizar essas águas, tá? E também no espaço rural, como vocês sabem, a gente já falou isso, falamos isso durante esse conteúdo, a criação de animais, a prática agrícola, ela utiliza, né? A agropecuária utiliza uma grande quantidade desse recurso renovável. Então, mais de 70% da água doce produzida no Brasil vai para o abastecimento da agropecuária, né? O plantio, o sistema de irrigação e para o abastecimento de água ali para as criações. Então, também um certo reaproveitamento no espaço rural dessa água, né? Então, de que forma nós devemos utilizar ela pensando que esse recurso ele vai se esgotar um dia. Eu disse para vocês também na aula passada que esse aqui é hoje o recurso natural que vai impulsionar os conflitos geopolíticos do futuro, porque em várias regiões já não se existe, né? Já não tem ali mais a água em abundância. Em várias regiões do planeta, Oriente Médio, Sudeste Asiático, continente africano, a própria América do Norte, o México, tem áreas que não tem água, né? Tem áreas ali que dependem, por exemplo, do lençol freático. Já está até acontecendo afundamento em centros urbanos, porque essa água está sendo captada do lençol freático e não tem reposição. Então, várias regiões do planeta já sofrem com a falta de água, inclusive no Brasil. E eu não estou me referindo ao Nordeste. Há uns 2 ou 3 anos, acho que um pouquinho até mais já, quase entrando em 4 anos já, São Paulo ficou sem água durante o período. A Cantareira, que era a principal reserva de abastecimento de água de São Paulo, ficou sem esse recurso. A cidade ficou sem ser abastecida. Então, ali abriu uma discussão justamente para essa preservação, né? Preservar ainda mais esse recurso que é extremamente necessário para a vida das pessoas, né? Para o desenvolvimento das pessoas também. Tá? Então, nós temos ali, além disso, no Brasil, além de falar de utilização de indústria, doméstico, abastecimento, né? Agricultura, também tem o potencial hidrelétrico, geração de energia que a gente falou, tem a questão do transporte, né? A navegação, tá? E também tem ali, eu queria falar com vocês para a gente fechar essa ideia da gestão dos recursos hídricos,
há 3 semanas atrás, o marco do saneamento básico ele foi aprovado no Brasil. Então, a água que já era tratada em algumas regiões como mercadoria, aqui do Brasil, né? Por exemplo, a nossa já era terceirizada e uma empresa fornecia o serviço. A tendência agora é aumentar ainda mais, né, esse processo, tá, de terceirização do fornecimento de água por essas empresas privadas. É algo que a gente já conhece aqui, mas outras regiões do Brasil ainda não possuíam esse conhecimento, né? Já não tinham não tinham o contato com uma empresa privada fornecendo um recurso que é tão necessário para o desenvolvimento das sociedades, né? Para a vida, tá? Então, a água no sistema capitalista passa a ser entendida como um recurso, mas também como uma mercadoria. É importante que vocês lembrem sempre. Conservação, preservação desses ambientes, a gente falou bastante, e isso é uma preocupação não só do aqui nossa, né? Mas é uma preocupação principalmente da ONU, uma preocupação principalmente dos países desenvolvidos, né, que buscam preservar cada vez mais. Eu comentei para vocês em outras aulas que o Brasil tem que ficar sempre ligado a esse critério de preservação, porque existem países no mundo todo, principalmente os desenvolvidos, que estão ligados aos grandes países exportadores que não preservam seu meio ambiente. Então, estão deixando de comprar desses países produtores, como é o caso do Brasil também. Tá? Vamos lá. Então, gestão de recursos hídricos ali, regulação do uso, prevenção dos impactos, esse é o objetivo, né? E também ali ligado ao desenvolvimento, né? Para poder manter, tá, a manutenção desses recursos. Através da legislação brasileira, nós temos ali 3 aspectos fundamentais para a gente poder falar de recursos ou gestão de recursos hídricos, tá? O primeiro que aparece lá para vocês está escrito outorga, né? Que estabelece critérios, controles e fiscalização do uso de água, mantendo as condições de consumo e preservação dos meios ambientes ou dos ambientes ali onde esses recursos eles surgem, tá? Como é essa fiscalização? Essa fiscalização é feita por quem? É importante que a gente fale sempre. Essa fiscalização tem que ser feita por ou pelo IBAMA, né? Ele que controla, que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, é ele que vai fiscalizar ali, principalmente, as nascentes dos rios. Porque uma vez que essa nascente ela é corrompida, que ela é danificada, que ela é poluída, você perde todo o curso do rio. Então, as nascentes aqui no Brasil elas têm que ser preservadas. Isso está mantido em lei para que esse recurso não falte, né? Então, mananciais, nascentes, matas, florestas de galerias, elas não podem sofrer ali nenhum tipo de impacto. Por que eu coloquei florestas e matas de galerias? Porque aí já entra na nossa região, né? Região centro-oeste. Então, os rios ali que tem floresta e matas de galeria não pode ser tirada das margens dos rios, porque pode ocasionar um problema mais para frente, né? Você pode ter ali um assoreamento desse rio conforme os sedimentos vão sendo liberados, tá? Aí tem lá o enquadramento, que é um plano de metas para reduzir o impacto sobre a qualidade de água dos rios. Tá? Então, rios que já estão poluídos. Exemplo, Rio Tietê. O rio ali que teve uma grande quantidade de poluição ao longo dos anos do desenvolvimento de São Paulo, seja pelo esgoto, água doméstica que vai sendo liberado, né? Naquela área, aquele rio ficou totalmente poluído. Então você fez a lei, ela faz um enquadramento para analisar a quantidade de poluição e a partir dali começar o processo de tratamento, né, desse rio, tá? Para que ele fique limpo novamente. Vai servir para consumo humano? Não vai servir para consumo humano, mas que ele possa ter ali de novo o desenvolvimento da vida, né? Para que esse rio ele esteja limpo para o meio ambiente, para que não contamine outras áreas do próprio meio ambiente ou outras espécies de seres vivos, inclusive os próprios seres humanos, já que nós vivemos numa sociedade muito desigual,
onde a pobreza, a fome, a miséria é muito forte, e nós sabemos que as pessoas vão praticar nesses rios poluídos a extração da retirada de vida dali daquela área, né, ou pesca, por exemplo, é isso que eu quero dizer, ou eles vão também captar a própria água contaminada e fazer o consumo dela. E aí vão acabar desenvolvendo doenças que podem contagiar outras pessoas ou podem morrer, levar ali a morte delas mesmas com esse consumo. Então é necessário que você faça esse enquadramento também, né? E tem o terceiro elemento ali, que é a redução de vulnerabilidade e eventos extremos, tá? Eventos extremos, tá? Então ali trata da segurança hídrica dos sistemas, né? Então nós temos ali uma determinação de região, né? Estudos, tá? Que vão sendo estabelecidos naquela área para poder ver o risco que existe em relação ao recurso hídrico. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem uma gestão de risco também existente para analisar aí a questão da segurança hídrica. O que é segurança hídrica? É o planejamento que você faz da prevenção desse recurso para que ele não se esgote. Então, por isso que nós temos o risco de gestão hídrica também para poder analisar, tá? Então, o governo deve promover ali esse risco de gestão hídrica justamente para a gente saber aonde que nós estamos consumindo mais, onde que nós temos que preservar, então, para que o recurso não acabe, tá? Para que ele não fique escasso, né? O que a gente não quer é contaminar toda a superfície, todos os rios e ter apenas a água subterrânea para poder consumir, uma vez de que boa parte dessa água subterrânea também está sendo poluída ao mesmo tempo que a gente polui a superfície. Então vai chegar um momento que a gente vai ter muito recurso hídrico, mas vai estar poluído, a gente não vai conseguir consumi-lo também. Então vai faltar água para a gente. Por isso que tem que ter um plano ali, principalmente quando a gente fala de perímetro urbano, para poder saber aonde nós estamos consumindo mais e onde nós estamos contaminando mais também. Então vários planos vão sendo executados para poder analisar essas bacias, né? Então nós temos planos de bacia, de gestão de bacia hidrográfica, para saber qual rio é para navegação, qual rio serve para potencial hidrelétrico, qual rio serve para abastecer a cidade, a sociedade, qual rio que tem ali uma carga de recebimento de esgoto, de lixo, qual é o tratamento que tem que ser feito naquela região, tratamento, conscientização social, as políticas públicas que devem ser realizadas para que a contaminação ela não ocorra naquela área, tá bom? Então você tem que ter um plano de regulamentação, né, de regulação, de desenvolvimento, né, um projeto para recursos hídricos mesmo, para cada região, uma vez que esse país é muito desigual e a gente acaba, como eu falei para vocês, degradando mais rápido esses rios do que a gente precisava degradar, né? Eu também quero lembrar, já que a gente está falando aqui de centro urbano de Campo Grande, não são todos os rios aqui próximos à nossa cidade que abastecem a cidade. Reparem isso. Nós temos um rio que corta a cidade, que poderia muito bem ser ele, né, a servir ali a falta de água aqui da cidade, né, a suprir a necessidade da água encanada. Mas por que não é ele? Porque tem muito esgoto, né, muito lixo urbano, água de chuva urbana também, que acaba sendo escoada para esse rio, ele acaba não servindo. A gente pega um rio que está mais afastado da cidade, né, que é o rio Guariroba, ele está afastado de Campo Grande. E aí esse rio ele é mantido ali a sua totalidade intacto. Então a Águas Guariroba ela tenta manter esse rio intacto. Desse rio é captada a água que vai para as centrais de tratamento. Nessas centrais de tratamento, essa água ela vai sendo preparada para poder depois ser enviada para as nossas casas. Então é assim que funciona, é um rio distante. Um rio distante que não foi afetado ainda pela ação antrópica. A gente sabe que lá, naquela região, não teve nenhum tipo de ação do homem ali interferindo naquele rio. Então, ele está afastado. E dali que se capta a água e traz para abastecer as cidades. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse aí já está fechando com a gente. Então, gestão de risco, que eu falei para vocês. Essa gestão de risco, olha lá, trata das fontes de risco, que são a pressão sobre os projetos, né, ali então que exercido, tá, em áreas
sociedade, né, exerce impacto sobre o meio ambiente. Então, tudo que exerce impacto sobre o meio ambiente, no caso aí, por exemplo, o homem, nós temos que criar essa gestão de risco. Então, o solo, ele entra na gestão de risco, a vegetação entra na gestão de risco, os rios, eles entram na gestão de risco, né? O crescimento populacional, o aumento da poluição, da degradação, tudo isso está entrando ali na gestão de risco dessa região também, beleza? Segurança hídrica, a gente tinha comentado um pouquinho, eu falei para a gente fechar aqui. Então, fala a parte que desenvolve ações de prevenção e mitigação para eventos que atingem riscos inferiores aos dos projetos. Tá? É o planejamento do que fazer quando ocorrer os eventos que os projetos não atendem. Então, você vai planejar ali, existem vários projetos de manutenção dos recursos hídricos, mas esses projetos eles são limitados. Então, quando não tem ali um projeto para defender um recurso hídrico, entra a segurança hídrica para poder analisar aquela área, né? Então, para poder ver o quanto está sendo impactado, o quanto as pessoas estão utilizando ou o quanto as atividades econômicas estão utilizando daquele recurso hídrico, se corre risco nos próximos anos daquele recurso hídrico ser prejudicado com esse avanço, seja social, né, demográfico no caso, ou econômico, industrial, né, agropecuário. Tá? Eu estava vendo essa semana a liberação de restos de produção da JBS em um rio, numa região aqui do Brasil. Tá? Encanamento, cano, liberando de dia resíduos para o rio, contaminando o rio mesmo. Ou seja, é a produção, né? É a produção capitalista, porém, sem pensar nos impactos ambientais que isso pode ocasionar. Tá? E por que a gente tem que falar tanto do meio ambiente? Não é porque nós somos ou tendemos a ser ali ambientalistas, é porque o fato de você degradar o meio ambiente implica diretamente na nossa economia. Os países de fora eles vão parar de comprar da gente. Isso aí vai ocasionar uma crise econômica mais severa do que a que a gente vive hoje. Tá? Então, por isso, nós temos que analisar com muito cuidado essa questão do meio ambiente. Vocês perceberam, a gente falou de vários assuntos esse ano, nós estamos de vegetação, de solo, de clima, de recursos hídricos agora, e nós estamos falando de meio ambiente a todo momento. Foi falado em todos os assuntos. A nível global, e eu também citei todos esses assuntos a nível nacional, para que vocês tenham ali um entendimento de que é necessário preservar. Porque se não preservar, gente, o que vai acontecer são as sanções econômicas. Os países vão parar de comprar da gente, vão parar de comprar ali dos países que degradam mais, e o Brasil está nessa lista de países que degrada muito. Tá? Então, os riscos relacionados com a água são principalmente, olha lá, efeitos sobre a população, crescimento demográfico. O Brasil tem uma grande população que, na proporção, consome bastante água também, desperdiça muita água, então isso tem que ter um certo controle, tá? Sobre o meio natural, né? E ação antropogênica, tá? A gente está falando do crescimento demográfico, mas toda vez que a população cresce mais, você precisa abastecer essa população com o quê? Com água e com alimento. Então você está usando mais recursos hídricos e você também está utilizando mais solo, né? Está degradando mais o solo, está expandindo, desmatando mais, né? Então há essa preocupação também. Desmatando mais, a produção da chuva diminui. Diminuindo a produção de chuva, você tem que criar um sistema de irrigação, então você vai usar mais água. Né? Então, uma preocupação sempre muito grande com esse recurso hídrico, porque todos os crescimentos que nós temos, seja na produção de alimentos, na produção ou no aumento populacional, o principal impactado é a água. Percebam isso, não esqueçam, a água ela sofre ali o seu grande impacto, né? E isso aí também vai gerar reflexos em outras áreas, nas áreas sociais, nas áreas econômicas e físicas do nosso território. Né? Então, o impacto vai ser direcionado a essas áreas, sociais, econômicas e físicas. Beleza? Fechando, lembrando que nós temos recursos renováveis, não renováveis, né? A água entra nos recursos
Renováveis também tem gestão para esses tipos de recursos, tá? Então nós temos ali água, o sol, né, o vento, são recursos que a gente pode citar como renováveis para geração de energia e abastecimento da sociedade. Beleza? Fazem parte ali daquilo que nós chamamos de biosfera, e a gente já discutiu bastante. E a gente tem os recursos não renováveis. Esses aí, a tendência era eles acabarem num período muito próximo, né? Então é importante também que vocês lembrem, a gente falou isso aqui lá no comecinho, né? Então é importante que tenhamos isso bem claro, né? Para que isso ocorra, é necessário, primeiro, um compromisso com o meio ambiente, né? Uma conscientização da sociedade, uma cooperação que é necessário ali preservar o meio ambiente, o pouquinho que restou dele. Porque, na sua totalidade, boa parte, falando de Brasil, já foi bastante degradado, né? Seja pelo avanço, crescimento da sociedade, seja pelo avanço das atividades econômicas aqui dentro também. Beleza?